Web Mundial, o programa Caminho Profundo. O cérebro emocional em remissão espontânea, sem psicanálise nem medicamentos. Apresentação do psicoterapeuta Edicélio Bispo. Não levante. Acompanhe a minha voz, porque você está prestes a receber e conhecer uma visita especial, o homem do seu aniversário. Isso. Hoje é seu aniversário e as coisas não vão muito bem. Parece que não há encanto, há só desencanto. Parece que você, há tanto tempo, se esqueceu de permanecer em pé como antigamente. Coisas não vibram mais. O sentido existencial seu parece que se foi. Então, eu quero que você conheça alguém especial, o homem do seu aniversário. Ah, eu sei, você até se esqueceu do seu aniversário. Na verdade, é bom que você possa sutilmente se permitir acolher-se e desfrutar com curiosidade tudo aquilo que o homem do seu aniversário, o homem de camisa branca, apresenta para você. Vamos. Feche os olhos, encontre o caminho profundo e aprofunde mais e mais. Permaneça do jeito que está. Foco total nesse envolvimento. E apenas prenda a respiração e vá em frente. Siga a minha voz. Bem, eu vou contar até 3 e lá estará você, no ambiente útil, decisivo, garantidor, que carrega o viver de você há tanto e há tanto tempo. Lembra-se? O teu laboratório existencial. Sim, amplo, pleno, total. Um laboratório onde as coisas são construídas, organizadas, percebidas, e a direção é uma coisa só. É você enquanto vida, enquanto viver. O seu laboratório existencial contempla tudo aquilo que se determinou ao longo da sua percepção, desde que você aflorou daquela nascente e que você se encantou, correu atrás e aprendeu a chamar de minha vida. De 3 até 1, você estará lá, junto comigo. Isso. 3, 2, 1. Mas permaneça do jeito que você está. Não levante. Eu sei quanto é difícil. Agora você tem, aí à sua frente, o homem do seu aniversário. É, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade real, muito grande, de construir um vínculo para cada aniversário daqui para frente ser comemorado e ter a presença desse homem do seu aniversário. Então, acompanhe e ouça tudo que ele tem para te dizer. Olha, eu tenho acompanhado você nos últimos tempos. Acompanhado a luta permanente que você nem sabe, a corrida atrás de tudo para preencher espaços, garantir coisas e coisas, cumprir decididamente, expectativas seja do que for, uma corrida permanente para viver e viver desde que você aflorou daquela nascente e do colo da sua mãe começou a construção da minha vida. Começou algo inevitável. Sequências de percepções, experiências que determinariam aquilo que você vai chamar de minha mente. E agora, nesse seu aniversário, depois de percorrer caminhos, labirintos médicos em busca de resultado e na ânsia de conseguir descobrir qualquer doença terrível que determina que você é impotente mesmo e pronto. E a frustração com toda essa corrida.
para todos eles. Para tudo aquilo que você buscou, a constatação dentro dos recursos da medicina estavam lá. Você não tem nenhum problema. Mas e essa exaustão, e essa fadiga, essa impotência de movimentar, de levantar, e essa angústia dilacerante permanente afundando o meu interior? O que é isso? Vamos com calma, vamos explorar isso e pronto. Eu venho aqui para te trazer informações e percepções e para tratar com você uma maneira da gente, quem sabe, encontrar definitivamente o reencontro, a reintegração da posse, aquilo que é a tua essência, viver e pronto. Saudades de você desde algum tempo. Os remédios, a psiquiatria tem te suportado, te atendido, garantido alguma coisa para você, mas você não levanta, não anda, não se movimenta. Você está congelada, está paralisada, você está, sei lá, fazendo o quê? A maior parte do tempo. Lutando o tempo todo para permanecer isolada do mundo, seja na cama, seja onde for. Vão te dizer que é depressão, vão te dizer que é ansiedade, ou quem sabe alguém vai vir com remédio mágico para você, dizendo que se você alterar algumas coisas, alguns nutrientes, tudo volta ao que era antes. Hoje é o dia do seu aniversário. E aniversário faz um sentido concreto, porque a cada ano a gente lembra de tudo aquilo que a gente experimentou e aprendeu no último ano, o que a gente descobriu ou o que a gente não descobriu. Enfim, a alma e o corpo, preste atenção, é indissolúvel. Eles formam um todo. A alma se anima, vive. A alma está muito longe de ser a mente. Ela se manifesta através da mente. E quando a alma pede e impõe, o corpo, felizmente, agradece e obedece. E te deixa paralisada, isolada na cama. Já não tem mais o que vasculhar em termos médicos. Já não tem mais a fantasia inconsciente, fragilizada da mente de encontrar uma doença determinante que vai garantir colo para o resto da vida e eu permanecer, enfim, de uma maneira paralisada, isolada, imobilizada. E cadê o sentido da vida? O sentido maior do viver que aflorou em mim desde pequeno, em meio a tantos atropelos, eu fui indo, fui vivendo, conflitando, aprendendo, passando por traumas, por coisas, mas eu vivi. E de repente, acho que não foi de repente. De repente, parece que tudo parou, mas veio parando. O grito do silêncio interno da tua alma e o teu corpo tentando, de qualquer maneira, buscar uma situação adequada, equilibrada, biológica, bioquimicamente, para garantir a alma, garantir o viver. E pronto. É bom pensar nisso. E não pense, e não busque nenhuma solução. Não tenha receio. Esse recuo não é fuga, é um recolhimento de uma grande muda, de uma transformação, é um tempo de espera que a consciência calcula e se culpa e se pune, mas é o tempo de espera da alma. A alma está em mudança. Mas a cobrança de fora, a necessidade de você reagir, a necessidade de qualquer jeito, você gritar e provar para todo mundo, sem nem saber, que você é impotente, que você é incapaz. Então você é doente, você tem uma doença, você não tem saída. Cuidado, espere um pouco, porque esse tempo paralisado,
aparentemente congelado. Esse tempo onde não há movimento, onde o sentido existencial se perdeu. Sentido existencial, a gente não está falando de metas, conquistas, não. Existencial enquanto vida, enquanto viver, enquanto expressão maior da vida, que é você. Há tantas doenças sérias catalogadas que você correu atrás. Tantas, né? E em todos os sentidos, cada vez mais, o teu corpo dizia para você que ele achava o equilíbrio bioquímico qualquer, enquanto a alma não é ouvida, não é percebida. Nesse construir da minha vida, lá atrás, desde cedo, sem nem saber, você tinha que aderir a alguma coisa, ser qualquer coisa, ser uma persona, como diz o Jung, ter uma identidade pública, publicável, para você poder transitar no meio de todo mundo e sobreviver a tudo isso. E aqui, tão cedo, e você, claro, não se deu conta, você aprendeu naturalmente reprimir tantas experiências, reprimir o existir, o viver em você, e foi reprimindo sutilmente, adaptando. Parece que tudo ia bem. E foi indo, e pronto. Quanta coisa reprimida. Em alguns momentos, certamente, coisas aparentemente suprimidas. Aqui o Jung chama de sombras, né? As sombras, na verdade, elas são mecanismos existenciais adaptativos, aflorados, que na construção, na percepção deles, determinam um conflito com a existência, com a vida, com o valor maior. O valor único, divinamente consagrado pela eternidade do viver. O viver nasce eterno e o viver morre eterno, mesmo se for sufocado, suprimido e reprimido pelas angústias latentes da mente em construção. E depois segue na sequência. Tão cedo, logo cedo, você foi constatada a tua percepção, a construção dessa mente, da necessidade absoluta dela se antecipar, dela se sentir potente ou não com as autoridades, com o poder no mundo, representado pela figura paterna, mas não é o pai em si, não, é o sentido da autoridade máxima que cabe obedecer. E ele emana do pai e da mãe, onde a autoridade está presente. Ali a gente aprende, sem nem saber como se aprende o tempo todo, a construção da impotência existencial. E que passa a ser muito mais do que um conflito, uma neurose. É uma constatação construída neurobioquímica e gerando reações de respostas biológicas construída na crença absoluta existencial no interior mais profundo, tangencial da sua mente. O poder, a autoridade, consagrada ao longo da existência do humano na figura do macho, do poderoso, daquele que tem o poder, daquele que determina, daquele que sai e entra em casa, mas ele é a fonte de poder pleno, total. Ele é a construção da minha impotência. E para Jung, o arquétipo da autoridade, né? Qual a autoridade que impede, sem nem saber, ou sabendo, seja lá o que for, não importa, com que a minha mente construa um sentimento de impotência existencial, um sentimento de impotência de atender de tal maneira que permita transitar livremente em meio a todos os outros. Isso é complicado, terrível. E a questão da adaptação. Adaptar-se é arrumar uma resposta, seja o que for, bioquímica, psíquica, existencial, para sobreviver naquele momento, naquele instante.
microtrauma se constrói o tempo todo. A dificuldade profunda da construção dessa adaptação, um sufoco danado, transitando sobre a crença, a fé absoluta bioexistencial que você é impotente. É impotente na linguagem mais convencional da mente, o sentimento de ser querido, gostado e aceito. Isso vai além das conjecturas psíquicas, psicológicas. Isso é existencial, é fundamental. Essa base vai se construindo, mais etapas, mais circunstâncias, mais traumas, e a luta permanente em meio a tudo isso, de você ser feliz, de você conquistar a felicidade, de você, enfim, ter que entregar o tempo todo, porque você não é avaliado e percebido pelo seu sentimento, você é percebido, identificado, incorporado, aceito pelo que você entrega, pelo que a tua mente constrói o tempo todo que você tem que entregar. E então, esse conjunto todo, essa estrutura toda, em algum momento vai ao esgotamento, vai à exaustão que se manifesta no corpo. Mas mais do que ficar na cama o tempo todo, é fundamental isolar-se. Mas ainda não se sabe o que fazer com isso, porque o isolar-se é a transformação, é a muda, é a espera. Não é hora de você se cobrar porque não faz isso, não faz aquilo. Não é hora do desespero. Não, é a hora clara, enfim, de conectar-se, de voltar-se para dentro, de explorar toda essa sua percepção e construir uma base sólida, deixar morrer tanta coisa para que renasça o tempo todo. É a muda, é a espera, é o recolhimento e pronto. E não se cobre mais nada, mesmo que a vida construída formalmente te cobre tanta coisa inadiável, porque isso em algum momento vai ser impossível ser cumprido, arrastado, a exaustão, quase o colapso vital. Pense nisso com você, mas pense que a melhor maneira de levantar-se é deitar-se com hombridade, com clareza, reconhecendo aquilo, para que logo em seguida, progressivamente, a exploração das percepções, o redesenho, o encontro, a individuação da percepção, da integração do meu viver, independente de crenças religiosas, morais, místicas, né? Então, independente do espírito, porque eu estou falando da alma, da ânima, que é a base concreta, profunda, existencial. O espírito é algo mais elevado que contempla as crenças individuais. Minhas crenças morais, religiosas, todas, precisam ser revistas. Elas não podem, de nenhuma maneira, submeter a alma ao extrema dor da impotência total de levantar-se, seguir, movimentar, explorar todo o ambiente da vida. O homem de fevereiro, o homem da camisa branca, te traz essa coisa, não para reflexão, algo que está em você, está na profundidade potencial, existencial em você, arraigado no nível intrainconsciente, desde que você aflorou daquela nascente, a reintegração da posse, o viver, o encontrar-se, o voltar-se, o conectar-se, o acolher-se, o recolher-se. Então, e fazer aquilo que a alma tanto ansia. Curar a alma através do processo de cura de percepção da mente. É a exploração plena, total, de como e de que maneira, sensorialmente, isso foi construído. É você. Saudades de você. Tranquilamente. De você
que você olha com desdém, é como se olhasse para trás, nada faz sentido existencial, nada daquilo, até as pessoas que você se envolviam, de repente você se sente, sem nem perceber, cobrando tanta coisa a mais, até uma compreensão, um entendimento que quem está fora não consegue entender. E depois acaba sendo cobrada, impulsionada para fazer coisas, para reagir, para ir em dinâmica, se movimenta, faça as coisas. Encare a realidade. A realidade é mais profunda. A realidade é a verdade existencial profunda. É o voltar-se, contemplar-se e descobrir que nessa descoberta tanta coisa morre na mente da gente. Não existe um novo se algo não morrer. Não tem nada que eu descubro, que eu aprendo, se eu não desaprender tanta coisa. As garras, as amarras, essa coisa toda dilacerante, profunda, angustiante, é tempo. É tempo da gente olhar, acolher-se, recolher-se com a dignidade plena daquilo que é a obra maior existencial. Viver e pronto. E, é claro, você vai reclamar que não tem recurso, não tem condição, que você precisa de ajuda, mas que a ajuda não seja algo que te coloca e te consagra como alguém que está fora do jogo. A tua alma não aguenta isso. E o teu corpo esgota os limites biológicos, bioquímicos, que ele vai tentando adaptar-se numa homeostase perfeita, na esperança total que a ânima faça esse recolhimento, esse estado quase solitário e até solitário. A solidão é terrível quando ela é a ausência da gente, mas o estar só, o isolar-se, quando é para busca com entendimento, para ajustar e perceber que coisas que a gente precisa deixar para trás e romper de vez. E lembre-se, nessa arquitetura toda, de todas as sequências daquilo que traumatiza, há uma coisa inerente à ânima, à alma, a capacidade, a potência dela sobreviver no ambiente onde a vida acontece. E para nós, seres pensantes, a vida acontece na mente do outro, daquilo que a gente imagina que possa estar ocorrendo em relação a gente e que a gente nem sabe o que está imaginando, mas o movimento perene o tempo todo de evitação, de tentar a qualquer custo atrair o outro para ser querido, aprovado e aceito e evitar o outro a qualquer custo, na eminência que a nossa infelicidade é permanente, porque o risco é profundo. Então, é assim. Você preste atenção. Agora o homem do seu aniversário vai embora, vai seguir em frente. Do seu próximo aniversário, a gente vai conversar e saber mais de você sobre tudo que você fez com isso. Um ano aniversário é uma eternidade, dá para fazer tanta mudança, tanta transformação, que não precisa nem o ano correr. Quando a percepção, quando a alma se ajusta, pode acontecer instantaneamente. Não depende do tempo, depende da profundidade, não depende da crença, depende da descoberta, da autopercepção, do integrar-se. Depende da gente acolher a angústia da gente, não fugir dela, não afrontar ela e não tentar remediar com qualquer coisa fora do interior da alma da gente. Está na hora de pactuar com a sua alma. Está na hora de ser cúmplice da sua alma. Está na hora de ouvi-la você com você mesmo e com mais ninguém. Mas não ter medo de ouvir, não ter medo dela apontar, pontuar para você onde você tem que chegar. É assim, desse jeito. Isso. Até o próximo aniversário. Ou, quem sabe, alguma oportunidade qualquer que, de repente, de alguma maneira, se você precisar, estarei presente. Agora, é assim, caminho profundo, há longos anos, desde 93, quando foi criado, e desde todo o período da Rádio Mundial, que começou em 2000, só atende pessoas
depois de ter um contato de 1 hora, explicando e mostrando, seduzindo a pessoa para conhecer profundamente o caminho profundo dela e decidir o que ela vai fazer com isso ou não. E para isso, eu quero que você mande um WhatsApp para o 11 950 21 22 34. Fale com a Vera, ela vai marcar esse encontro, onde você vai ter a possibilidade, a oportunidade de explorar, perguntar, até falar de você, sem envolver nenhum processo algum que não seja o teu conhecimento, a tua descoberta, o teu entendimento do seu caminho profundo. É assim. Lembre-se, WhatsApp para o 11 950 21 22 34. A Vera vai agendar para você esse encontro real e profundo. Agora, estou indo embora. Daqui uma semana, nesse dia e horário, juntos outra vez. Permaneça deitado, sem culpa, sem nada. Apenas com uma visão diferente de algo que é útil e determinante. Nesse recolhimento, você escolher-se e conduzir o curar-se da sua alma. Bom dia mesmo. Você